Para você que se encontra aí do outro lado da telinha, um grande abraço, um beijo, um afago, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda ao NHS, né, o nosso podcast NHS com o Rodrigo Cortez, um podcast onde a gente procura falar sobre empreendedorismo, né, o lado motivacional da vida e também trazer assuntos interessantes, pertinentes, né, pontuais também, ou seja, do dia a dia, para que a gente sempre possa estar embasado de conhecimento, né, que nos ajuda muito a evoluir como pessoa, como profissional. Então a gente tenta de todas as formas agregar isso para que você possa, aí do outro lado da telinha, sempre receber algum tipo de informação e eu espero, logicamente, sempre que isso possa te ajudar de alguma forma. E o papo de hoje é muito bacana, é muito interessante, porque nós iremos abordar o que eu gosto muito de falar, né, inclusive nos meus cortes também, né, sobre o lado do mental, psicológico, enfim, esse mundo que a gente está vivendo, né, de rede social, de muito condenamento rápido, enfim, tem uma série de coisas que precisam ser faladas, abordadas, né, externadas também, e a gente vai conversar hoje com uma pessoa que tem um conhecimento profundo, né, desse assunto, que tem muita experiência e que eu não tenho dúvida alguma, você que vai acompanhar o podcast agora, esse programa, né, é o 5, né, número 5, meu produtor? Né, o 5º programa, né, o número 5, né, o 5º NHS, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque está comigo aqui a Aline Buarque. A Aline, ela é psicóloga formada pelo SESMAC, né, e a atuação dela é dedicada ao cuidado da saúde mental e ao fortalecimento das relações humanas. Quando fala fortalecimento das relações humanas, eu já lembro, por exemplo, que eu vou perguntar a ela de um casal que hoje em dia deita e fica cada um com seu telefone, né? E eu já passei por isso também com a minha esposa e a gente já melhorou bastante sobre isso. Enfim, já é um assunto que me vem na mente para a gente conversar. Ela atua, né, com psicoterapia individual para adultos, terapia de casal e também a terapia familiar, né? Muito acolhedora, e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desse papo. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada. Né, os primeiros 5 minutos aquele nervosismo, ela estava, né, aquela tensão de entrar no ar, mas já passa, Aline, a gente vai bater esse papo. Deixa eu pegar na sua mão. Obrigado demais. Obrigada pelo convite. E, Aline, eu queria que você começasse falando um pouco, né, sobre a Aline, quem é a Aline, de onde ela veio, onde ela chegou até poder conversar e ajudar pessoas através da psicoterapia. Bem, eu sou psicóloga clínica, tenho uma experiência com a família já bem antes, eu era professora, já tenho outra formação, eu fui professora, então eu estava sempre ligada a esse tema, desde sempre, né, quando eu dava aula. E aí eu trabalhei também no judiciário, na varas de família, por algum período, onde existiam muitas questões familiares e a gente fazia os laudos, as avaliações, né, para o contexto jurídico, com dúvidas sobre alienação parental, guarda. Então, tudo isso a gente precisava fazer antes de ser resolvido como ficaria aquela questão familiar. Certo. E atendo um consultório, como você disse, atendimentos individuais, casais e família. Ou seja, só nesse ponto aí nós temos 3 vertentes aí para poder, né, conversar. Aline, assim, eu me apaixonei, eu sempre fui muito fã de leitura, sempre gostei muito de ler, mas sempre tive um problema muito grande de ler devido a não conseguir me concentrar muito, né? E depois de mais velho agora, enfim, tratamento, psicólogo também, tudo, eu consigo ler bastante. E aí eu queria que você me falasse assim, que você desse um preâmbulo, enfim, um pensamento seu do mundo hoje, com relação às relações familiares, entre casais, a relação do indivíduo com ele mesmo. Queria que você desse uma geral aí, assim, como você vê o mundo hoje. Olha, nós estamos vivendo um momento muito complicado, eu considero, sabe, das relações como um todo. A relação do indivíduo com ele mesmo, principalmente, né? As relações familiares, porque
essa luta constante de sair de casa, né? A mulher ganhou espaço, ela precisa sair, o pai precisa sair, as demandas hoje em dia são muito grandes, o menino hoje para estudar ele precisa fazer inglês, não sei o que, francês, não sei o que, é tanta coisa que ele precisa fazer, e os pais têm uma necessidade, claro, de atendê-los, né? Para que eles possam acompanhar a velocidade com que tudo está acontecendo. Sim. Então, muitas vezes eles não podem estar tão presentes como eles gostariam. E aí, para ficar um pouco mais complicado, vem a tecnologia, vem o celular, vem o tempo inteiro. É muito comum, se você for a um restaurante, você observar que as famílias estão lá, mas elas estão todas sentadas na mesa, não todas, né, claro, mas em muitos casos você vê. Sim. E eles estão lá, cada um com seu celular. Às vezes até casal, sai o casal, está o casal sozinho, e eles estão, cada um no seu celular. Então, eu acho que são tantas informações e pouca conexão. Conexão, né, humana, pessoa, filho, pai, mãe. Então, assim, está todo mundo muito apressado, é como se todo mundo estivesse querendo chegar em algum lugar, correndo, e você não vai chegar nesse lugar nunca, porque você não vai conseguir alcançar. E aí você vai atropelando tudo, inclusive as suas relações. Né? São relações muito líquidas, relações muito superficiais, as pessoas amam e desamam muito rápido, né? Então, assim, os vínculos não são mais, né, não se formam mais como se formavam. Sim. Então, assim, a gente percebe muito adoecimento, né? Muita família adoecida, né? Muito jovem, principalmente, sim, né? A geração, sim, ficou muito comprometida. E os pais com muitas culpas, né? Porque eles precisam atender e eles precisam se dedicar e eles precisam, e existe essa busca, né? Eu preciso dar, eu preciso ser, eu preciso fazer, porque meu filho precisa fazer parte, precisa ser incluído. Então, existe muito, principalmente nas escolas, essa questão. Assim, desculpa te interromper. Isso exerce uma pressão, sim, tanto nas crianças como principalmente nos pais. Sim, sim, muito. Querer que seja aceito logo, querer que... Sim, porque tem as questões de os grupos, a gente sabe que cada vez mais essas coisas estão crescendo, né? O grupo A ou B, o que eu não posso, o que você não faz parte, eu faço parte. No mundo escolar, isso o tempo inteiro. Então, é uma necessidade de que o filho participe, né? Então, às vezes, para ele participar ou para ele ser aceito naquele grupo, ele precisa disso, daquilo outro. Às vezes até mudar o jeito dele mudar o jeito, e aí, para ele mudar o jeito, ele vai se perdendo. Então, já vem o sofrimento psíquico aí, porque ele não é assim, mas ele precisa caber. Né? E aí, quando ele não tem esse suporte em casa, por quê? Porque os pais, muitas vezes, não é que não queiram, sabe? Assim, eu vejo muita gente, eu vejo muita colocação por aí, como se os pais fossem responsáveis por tudo, porque a culpa é dos pais, porque os pais... A gente tem que olhar que os pais, eles estão correndo muito também hoje. Não está fácil para você ter um filho e manter um filho para dar o que for possível de melhor para ele. Então, assim, não é tão simples, sabe? Então, a gente vê no consultório pais e mães destruídos de culpa, né? Então, porque a foto... E é uma culpa tentando, às vezes, acertar, sim, né? Sim, só né? que eles não conseguem reconhecer... Exatamente, eles não têm, porque... E o próprio filho aprende a culpar os pais, porque eu tenho raiva do meu pai porque o meu pai não pode fazer isso, porque eu não posso participar daquilo. A gente precisa se conscientizar que os pais que nós temos são aqueles que nós temos mesmo, não era o que era melhor para nós. Então, dentro das possibilidades, eles fizeram o que puderam. Né? Assim como os pais dele fizeram o que puderam. Sim. E isso vai se passando. Agora, lógico, existem situações e situações, como a gente vê determinadas situações de violência em casa, pais. A gente não está falando disso, eu estou falando daquela família que vai em busca de ajuda. Estou falando daquela família que corre para o consultório porque ela precisa se restabelecer, porque ela sente falta dos filhos, porque o filho fica no quarto, o outro não quer conversar, o outro chora, o outro toma muita medicação, o outro tem crise de ansiedade. E a primeira pergunta dos pais foi algo que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Mas eu não podia ficar em casa, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que pagar a escola,
porque eu tinha que fazer isso, porque eu tinha... Então, muitas vezes, não é porque os pais estão fugindo das responsabilidades. Claro que existem. Porque, por exemplo, já chegou para mim no consultório familiar, né, o pai ou a mãe, me pedindo para eu pedir determinadas coisas à filha que não cabe a mim, como psicóloga. Certo. Né? Questões de higiene, E aí eu informei para a mãe e para o pai que isso aí era uma questão deles, que eles que deveriam informar, né? Eles que deveriam ensinar. Então, eu não posso cobrar do meu filho aquilo que eu não ensinei a ele. Perfeito. E assim, continuando nesse gancho aí, enfim, eu estava me programando, mas eu acho que vai rolar muito isso aqui. Mas qualquer coisa a gente faz outro programa para frente. Aline, pegando esse gancho aí, né? E essa questão vamos colocar a minha família, né? O que a minha mãe viveu quando era jovem, hoje eu tenho 43 anos, o que eu vivi um pouco do que ela tinha sem a tecnologia, depois a tecnologia veio, e aí, minha filha tem 11 anos, o meu filho tem 17, vai fazer 18 agora. E aí vem a tecnologia de forma avassaladora nos últimos 15 anos. O que é que essas lacunas, tipo, me fugiu até, Arthur, me ajude, vocês dois também, que são novos, que são mais... A geração Z, que são vocês, né? Né? Os mais novos. Eu sou a geração do 43, a milênio. É isso? E a da minha mãe é qual? Qual a idade da sua mãe? Vai fazer 80. Vixe, mãe, desculpe. Vai fazer 80. Me fugiu agora. Mas, enfim, essas lacunas, Aline, no que é que elas estão interferindo hoje? Assim, como é que está funcionando isso nas relações também, nos problemas com as relações? Veja só, o que foi vivido antes não é totalmente diferente. Concorda? Você brincava ainda na rua. Isso. Né? Você deixava a sandália na porta e corria, brincava de queimado, de esconde-esconde, polícia e ladrão, enfim. No final da tarde era o grito da mãe, né? Né? Da hora. A sandália tá aqui. Né? Então, assim, isso... Existia, era outro tipo de vida, era uma qualidade de vida fantástica, claro. Só que aí a tecnologia ela foi distanciando, só que você percebe que muitos adultos também entraram nisso. Sim. Então, tem que existir dentro da casa uma colaboração, uma programação, uma organização, uma reorganização, para que as pessoas se comuniquem, não do quarto. Mãe, já está pronto o jantar? Já, filho, pode descer. Isso não existe. Sim. Não é? Então, assim, foi tudo como eu estava falando anteriormente. Começou-se a correr tanto, né? Se corre tanto que o que ficou é como se a gente tem uma vaga lembrança, aquela memória afetiva, aquela saudade, mas que é como se você não vai conseguir que a sua mãe acompanhe, concorda? Sim. Nem a minha, nem a sua, tem a mesma idade. Não vão conseguir, porque é muito diferente. É muito diferente, é um processo. E aí, muitas vezes, o jovem não tem a paciência. Porque é tudo muito rápido, tem tudo muito rápido no telefone. Tudo muito rápido. E aí você até para... A conversa não existe. Né? Não. Muitas vezes eles falam assim para mim, mas eu peço para o meu filho rapidinho me explicar aqui um negócio, e ele já vem aborrecidíssimo, porque já me ensinou isso 4 vezes, um exemplo. Mas é porque não tem como. Então, imagina a avó, a bisavó, não vai conseguir. Então, hoje você percebe que existem coisas que, de verdade, eles não sabem nem como é que começa a fazer. Eles não sabem fazer, eles não têm noção do que é que você fez, que eu fiz, né? Só que ainda dá tempo, dá. Desde que na família existam regras, que as coisas possam ser organizadas, que eu, por processos. Vamos lá, eu tenho que sair porque eu sou mãe solo, um exemplo. Tenho que sair muito, tenho que trabalhar muito, tá? Aí, por causa disso, eu me sinto extremamente culpada, porque eu não estou presente, tá certo. Aí, eu chego em casa e o meu filho está no celular. Aquele momento do jantar, eu posso chamar meu filho para a gente conversar, para eu saber como foi o dia dele. Mas, por eu me sentir culpada, como eu não estou, e na hora que eu chamo, ele faz uma queixa, mãe, então eu já não chamo mais. Aí eu deixo ele à vontade. Isso quando não vão todos à mesa com o celular. Exatamente. Entende? Então, são essas coisas que elas podem ser reajustadas dentro de uma casa.
E isso não é imposição, não é... Gente, cada um tem seu lugar dentro de uma família. Existe uma hierarquia, né? Um sistema familiar, onde tudo ali tem que ter o seu lugar e tem que ser seguido. Eu não sou a melhor amiga da minha filha, eu sou a mãe da minha filha. Eu, inclusive, hoje, né, pela manhã, eu estava conversando com minha esposa de um dos livros que eu li, que o título do livro é Arrume Sua Cama. Agora me fugiu o nome do autor. Sim. E em determinado momento desse livro, você citou na sua fala agora, onde ele diz que assim, se você quiser ajudar alguém, né, contribuir com a melhora daquela pessoa, se você quer realmente o bem dela, chegue lá e fale, né, numa mudança, em algum processo que pode ser feito dentro da casa, dentro da relação, enfim. Mas se aquilo lhe incomoda, aí você saia. Não fale porque não vai adiantar, porque você está incomodado, você não quer ajudar. Existe esse parâmetro, esse equilíbrio, não? Eu prego, né, no consultório, que a gente vai, enquanto a gente não se comunicar abertamente sobre tudo que a gente está sentindo dentro da nossa casa, a gente não vai conseguir fazer isso lá fora. Então, assim, se eu estou de cabeça quente e você está fazendo algo e me incomoda, eu não vou... Talvez esse momento não seja o ideal para que eu fale. Mas, logo em seguida, em algum momento, eu vou precisar me comunicar com você e dizer o que você deve fazer, assim, como você deve agir comigo, porque aquilo me incomoda. Certo. Era mais ou menos isso? Sim. Né? Era nesse caminho mesmo. Porque as pessoas não falam. Então, assim... A resposta meu pai estava muito ocupado, aí eu não ia falar, porque senão ele ia brigar comigo que ele estava fazendo um negócio do trabalho. A minha mãe, não sei o quê. Mas a minha filha, eu não pedi nada a ela, porque toda vez que eu peço é uma chatice, é um estresse, então ela não faz. Você vai ter que continuar mandando ela fazer, dizendo a ela que precisa fazer, sim, entrando num acordo, não é gritando, berrando, é conversando. Porque... Hoje em dia você não tem muito difícil você ter pessoas em casa para ajudar, é mais difícil, as pessoas hoje em dia não vão mais. Sim. Então, tem que ter a colaboração de todos, porque aí você faz o quê? Você sobrecarrega a sua mãe e a gente chega no consultório e encontra o quê? Mulheres extremamente sobrecarregadas, exaustas, infelizes, porque elas são as super esposas, super donas de casa, funcionárias, têm uma profissão, tudo, elas são tudo. E não tem colaboração. E aí entendeu? Isso complica o meu campo. Complica, porque ela vai descarregar onde? Isso, em algum lugar lá dentro de casa, na família. Entendeu? Às vezes ela se isola, e aí ela se isola, e o filho também se isola, mas ela esquece que o filho ou a filha só tem 13 ou 14 anos, não tem maturidade para entender tudo isso. Então, é por esse motivo que eu exijo não, mas eu sempre lembro da importância da comunicação. Gostando ou não gostando. Você falou da comunicação, inclusive, antes de entrar eu estava gravando aqui alguns cortes, e eu ressalto muito, isso eu sou desde pivete, sou um cara muito emocionado, eu choro demais, digo que amo, sabe, eu vivo tudo muito intensamente. Sim. Né? E eu sempre vivi para realizar sonhos através de propósitos, nunca fui atrás de dinheiro, e acho que isso está fazendo as coisas caminharem na minha vida, né? E aí eu estava conversando, tem um amigo meu, Jorge, inclusive eu até vou mandar para ele hoje, é um cara que se tornou um grande irmão assim, da minha vida, e esse cara é um cara muito bacana, só que ele tinha muita dificuldade em externar, em falar, às vezes eu te amo, sabe, de dar um beijo, um abraço, às vezes ele estava mal com alguma coisa, ele né, entrava dentro do casulo e ninguém conseguia chegar nele. E aí teve um dia a gente conversou bastante, disse, bicho, eu digo com a minha mãe, né? Quando eu a encontro, eu dou um beijo na testa dela, eu digo que a amo. Inclusive ela é um pouco fria, né? Ela não é de abraçar. E eu digo, mãe, vem cá, me abraça, me dê um beijo, não sei o que e tal. E aí eu falei com ele sobre essa importância de externar, porque eu olho para trás e eu não carrego nada de pesado, ou algo que eu tenha deixado de dizer que me faça mal. E aí eu conversei bastante com ele sobre isso uma tarde que a gente estava, uma das nossas cervejadas da sexta-feira à tarde, mas a gente conversou muito sobre isso, assim. E aí depois de um tempo, ele conversou comigo, ele fez, Rodrigo, olha, comecei a falar, bicho, mesmo assim, me segurando, mas comecei a falar, e eu comecei a me sentir bem melhor. Sim. Eu queria que você falasse sobre isso, Aline, a importância do você
falar com vocês, cara, eu te amo. Sim. Porra, eu tô puto com você, vai a merda. Sim. Sabe assim, Sim. o externar mesmo. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso para mim é muito importante. Pode ser para alguém também. Que sim. É extremamente importante a comunicação no universo, né, nos casais, né, nas relações de casais acontece muito essa falta de comunicação também. Então fica o se, ou eu acho, ou eu espero. E aí eu escuto muito, mas eu tenho que dizer o que está ali na frente. Tem. Porque o que é óbvio para mim não é para você. Isso se refere a tudo, né? Aos meus sentimentos. Às vezes é uma bobagem, uma coisa tão boba e simplesmente para você é uma coisa boa, mas para mim não é. Então a gente precisa aprender a falar, né? É um pouco mais difícil para algumas pessoas, sim. É um pouco mais difícil. Sim. Algumas pessoas têm, cada um encontra os seus recursos, né? Seu jeitinho de sobreviver e alguns são evitativos, outros, né, não, são mais emocionados e tal. Mas quem tem mais dificuldade precisa trabalhar essa dificuldade. Precisa como? Falando. Falando pouco cada vez, sabe? Um pouquinho. A gente treina isso na terapia. Né? A gente faz a técnica da cadeira. Então, eu fico ali na frente do paciente e aí tem algumas coisas que ele gostaria muito, a mulher gostaria muito de dizer ao seu marido e fica travado e não fala. Então, vamos lá. E aí a gente vai treinar. É como se fosse... Ela vai dizer, eu estou lá representando aquela pessoa que ela quer dizer, e isso vai ser meio que treinado. É como se ela fosse tendo uma preparação para o momento de falar com a pessoa, entende? Perfeito. Porque do que você ir na cega, assim, não vou falar. Às vezes, quando você não trabalha a sua comunicação, às vezes não, na grande maioria das vezes, o que é que acontece? O que você quer dizer, muitas vezes sai torto, você não diz o que você quer dizer. Você acaba dizendo uma coisa toda errada, não é? Porque você fala no impulso, você fala com raiva, você fala magoado. Se você senta e você ou conversa, ou você aprende naquele momento, olha, eu não gostei muito disso, eu prefiro que você não faça assim, vamos fazer dessa forma. Não há problema em fazer isso, sabe? E a gente não tem como viver esperando que o outro adivinhe o que a gente sente. É impossível. Isso aí não tem como. A gente precisa abrir a boca e falar, porque senão o outro não tem como saber. E aí complica a comunicação. Complica. Na verdade, comunicação é tudo na vida, né? Sim. E seja na relação, seja... Enfim, até para você vender alguma coisa, você precisa comunicar. Sim. Né? Exatamente. A gente, voltando um pouco na conversa, você estava falando sobre mesas e tal. Eu tenho um restaurante, né, chamado Zé Frouxim, que é um restaurante especialista em carne de sol. Se você não conhece, por favor, vá lá conhecer. Com certeza, irei. E quando eu desenvolvi o restaurante, o Zé Frouxim, eu desenvolvi com a ideia de que a gente pudesse trazer a família de volta. Não que a família não vá a outros restaurantes. E são restaurantes maravilhosos. Graças a Deus a gente tem uma capital, né, uma cidade fantástica de gastronomia, enfim. Mas eu queria resgatar um pouco disso, sabe? De tentar fazer um lugar aconchegante, mas que as pessoas, elas, através da comida, através da forma que é atendida, ela se remetesse a algo que fosse da época que não tinha o telefone, que não existia a tecnologia. E isso está acontecendo aos poucos. Inclusive, eu comprei... Me fugiu o nome agora de novo, gente. Não é totó. É um negocinho de campo, assim, que você bota uma paleta e fica jogando com a paleta, assim. Futebol de prego. Futebol de prego. É conhecido como futebol de prego. E eu comprei lá pro restaurante 2 futebols de prego. E botei lá. Cara, as crianças param. Assim, os mais jovens, assim... Pai, esse negócio aqui de futebol... Tipo, acho que é o que gosta. Pai, o que é isso aqui de futebol, não sei o quê? Aí o pai, meu irmão, isso aqui eu jogava, e não sei, aí senta com a criança e... Sim. Quando eu vejo aquilo, pra mim, quando eu falei do propósito, aquilo ali pra mim eu já ganhei o dia. Porra, que massa, viu? Eu tô fazendo pra interagir com o filho, tá bacana. Sim. Como é que as famílias podem fazer isso hoje? Qual é a alternativa? Além de um processo, de uma organização melhor, como é que isso pode ser construído? Isso pode ser construído justamente nos combinados em casa. Então, vamos lá, hoje é domingo, vamos sair, vamos. Família. A programação... Vamos todo mundo deixar o telefone em casa. Às vezes não dá, porque o pai difícil, é médico, né? Às vezes tem uma situação de... O que a gente tem que fazer é tentar entrar num acordo.
né? Então, assim, porque eu digo isso porque eu tinha um casal que ele era médico, aí ele não podia sair sem o celular, que era obstetra. Aí não dava. Então, assim, vamos sair. Qual é o dia da gente? Qual é o nosso dia? Nesse momento, vamos, sei lá, vamos para o cinema, vamos andar, vamos para Pajuçara domingo, vamos passar um fim de semana fora. Comer o bolo famoso que apareceu lá no... Entendeu? Pois é, fazer coisas que sejam só a família, mas que não precise usar o telefone, né? Isso aí, jogos de tabuleiro, final de semana, jogos. Tem famílias que vai o namorado da filha e a namorada do filho, jogam com os pais e às vezes vão e troca, depois vai para casa do outro. Então, ou seja, é possível fazer isso? É. Agora, é preciso combinar e cumprir, né? Então, assim, eu vou combinar com meu pai, principalmente quando você tem filhos menores, que você combina e não cumpre, aí você já está mostrando a ele que você não cumpre, não é? Então, a criança fica na expectativa daquilo, né? E quando você tem filhos adolescentes, que eles estão também o tempo todo não querem, você sabe que você lembra que tem uma fase que a gente não queria muito sair com os pais, né? Sim, normal. Então, normal. Mas aí a gente respeitando esse momento e fazendo um acordo, a gente consegue resgatar, consegue fazer muita coisa, ir para um cinema, ir para alguma programação, onde todos possam estar juntos, porém, sem estarem afastados, né? Porque com o celular você está junto só fisicamente. Então, há essa possibilidade? Há. Uma boa dica também para quem... E no seu restaurante, né? E uma boa dica também para quem quiser usar a malandragem. Eu fiz isso uma vez lá na minha casa de praia. Eu tenho casa de praia em Cururipe, na Lagoa do Pau. E onde a minha casa fica, o telefone não pega. Ah, sim. Ele não pega, só pega com Wi-Fi. E a gente nunca teve Wi-Fi e tal. Inclusive até para colocar foi uma confusão. O irmão, não, botar Wi-Fi, o povo vai ficar do telefone, não sei o que, aquela resenha. Aí teve um dia lá que eu já tinha tomado umas 3, e aí eu desliguei a internet e escondi. Aí foi uma confusão, mas depois de uns 10 minutos todo mundo começou a conversar. Mas foi assim, todo mundo conversando na mesa, sabe? Você chega a ouvir aquela coisa assim. Sim. Aí eu disse, pô, que massa, velho. Aí depois eu botei o telefone e todo mundo deu uma baixada. Aí eu até brinquei na mesa, tá vendo, pessoal, como o telefone prende, aí a galera, porra, realmente é verdade e tal. Então é uma dica boa aí para você que tem casa de praia, tire o roteador, guarde, esconda. Agora aguenta a pressão, se não aguentar a pressão aí fica complicado. Aline, vamos entrar nas 3 vertentes que é que você trabalha, que é eu ia falar com a vida adulta, com adulto, com atendimento de casal e com o atendimento familiar. Primeiro eu queria falar sobre o adulto, né? O atendimento adulto, enfim, um atendimento individual, né? Sim. Eu queria que você falasse quais são os desafios que hoje os adultos chegam até sua clínica e colocam lá. O que é que te chama a atenção nesse sentido? Pô, o que está acontecendo no mundo que tem várias pessoas chegando aqui com esta mesma conversa, dessa mesma forma? Sim, lembrar também que a gente vai falar sobre um pouquinho do mandiado. Quando eu estou tomando mandiado, estou feliz, estou feliz também, né? Vamos lá, Aline, diz aí sobre veja isso. bem, dificuldades hoje em manter relacionamentos. Essa é uma demanda, assim, intensa. As pessoas... Mas exatamente por quê? São diversos assuntos diferentes, assim, mas ou tem uma cronologia? Não, um é sobre isso, mas acaba nesse caminho aqui sempre. É como se... Bom, o que mais eu vejo, a queixa é que as pessoas não estão conseguindo Pode pegar. lidar... Não tem problema não, pode falar. Lidar com as dificuldades do que é se relacionar. Então, é assim, vamos lá, vou falar bem uma linguagem mais simples. As pessoas querem ter um relacionamento sem problemas. Muitas, né, querem ter um relacionamento onde tudo vai estar sempre bom, onde não vai ter dificuldade nenhuma, onde nada vai sair do trilho. Certo. Então, a frustração incomoda. Aí a pessoa não consegue e aí ela não quer enfrentar aquilo ou não está disposta a, junto com aquela pessoa, construir. Então, ela encerra.
E, não tenho paciência. Não, eu prefiro ficar só. Não dá. Porque a família... Porque, vamos lá, quando você se relaciona e a coisa fica mais séria, você acaba convivendo com a família da pessoa. Então, porque a família... Eu não estou com paciência com a família, porque eu não gostei disso, porque... Então, assim, é uma intolerância muito grande, uma dificuldade de se doar, né? De ter essa paciência da construção. A construção. É tudo muito rápido, voltamos para rapidez. Tem que ser tudo muito rápido, aí eu estou loucamente apaixonada. Na outra sessão, daqui a 15 dias, não suporto mais aquela pessoa, não quero mais. Então, assim, mas eu estava loucamente apaixonada. Então, e outra dificuldade é que, veja bem, olhar para si não é uma coisa fácil. O processo terapêutico não é um processo fácil. Não é. Quem achar que não fez processo terapêutico. Por quê? Porque você precisa olhar para você mesmo. Você precisa ver que você não é o alecrim dourado. Né? Então, assim, tem coisas que são suas e só suas e que não é culpa do outro. Porque é muito mais fácil eu dizer que as coisas não deram certo por causa de uma pessoa ou de outra, por causa da vida. Culpando qualquer coisa. Né? Então, quando eu vejo que eu também tenho questões, que muitas vezes, a grande maioria das vezes, foram feitas de forma inconsciente, as ações, eu vou começar a trabalhar essas questões para poder começar a andar da melhor forma, para que eu tenha bons resultados e relacionamentos mais saudáveis. Então, para isso, eu preciso ter paciência, eu preciso ter a disponibilidade de olhar para mim, para poder ver se aquilo que eu estou exigindo do outro realmente posso exigir. Ou seja, seria você ver os seus defeitos, consertá-los e aí seguir em frente. Hoje, de novo, né, hoje pela manhã, eu estava conversando com a minha esposa e li um trecho de um livro falando sobre isso também. Que quando você entende as suas fraquezas, os seus defeitos, e que aquilo lhe segura para você, como aquilo que são defeitos lhe segura para você melhorar, você tem mais tendência a ter dificuldades a conquistar o sucesso pessoal, profissional e tal. Isso também faz parte quando você do relacionamento. Não se conhece? Sim. Tipo, a pessoa fazer, como você falou agora, a pessoa fazer uma autoanálise e descobrir os seus erros, corrigi-los. Isso ajuda no crescimento. Sim, não só no crescimento, como na relação? Ajuda em tudo, porque eu vou saber, eu vou entender. Veja, eu começo a entender por que toda vez que meu parceiro fala comigo daquele jeito, eu tenho essa atitude, eu tenho esse comportamento. Porque eu estou sempre me envolvendo com pessoas que têm esse perfil. Nada é por acaso, a gente não escolhe o que a gente não conhece, a gente só escolhe o que a gente conhece, agora é a nível inconsciente. Então, eu preciso compreender todas essas questões sobre mim para poder entender o outro e poder decidir se eu quero ou não manter aquela relação. Eu preciso também me conhecer e me entender para poder maternar. Então, eu só posso ser mãe se eu também tiver me trabalhado. Como é que eu sei se eu realmente quero ser mãe? Porque isso é um tabu, né? Mulher tem que ser mãe, mulher tem que ter filhos. Quantas mulheres hoje já dizem que não querem, né? E, ok, mas quando eu era jovem, eu já tenho... Né? Eu passei dos 25, já estava passando do tempo de ser mãe. Então, assim, era uma outra concepção das coisas. Então, a gente precisa entender o que é. Se relacionar é se doar também, em todo tipo de relacionamento. Você não pode só receber, você não pode querer que aquela pessoa ela esteja sempre se adequando às suas necessidades e à necessidade do outro. E por que a gente não pode juntar as nossas necessidades, trabalhar, para que a gente tenha um relacionamento saudável e consiga se dar muito bem, ter filhos e conseguir criar esses filhos com equilíbrio? Você está entendendo? Perfeito. Então, porque tudo que a gente não resolve na nossa vida, a gente leva para onde a gente vai viver, não é verdade? E às vezes as pessoas vão embora. Eu vim embora morar aqui porque eu não aguentava mais meus pais. E aí, quando a gente começa a trabalhar, aí, não, porque isso, porque parece que eu estou ouvindo minha mãe e meu pai o tempo todo, eu não aguento mais. O seu pai, as vozes, elas vão com você, porque elas estão dentro de você. Então, você precisa se trabalhar para poder ir para algum lugar, porque não é fugindo assim que você vai resolver os seus problemas, entendeu? Entendi. Não é fugindo que resolve problema algum. Exatamente. Tem que encarar de frente.
Individualmente, o que é que os adultos hoje levam de problema em si, enfim. Então, sem ser com relação ao indivíduo. O indivíduo casa. O adulto, ele, indivíduo, o solo ali. hoje eu acho que a ansiedade, ela está É a campeã. liderando. Muita ansiedade, muita pressa, de novo. Pressa mesmo, de pedir que veio, quando a gente começa a conversar, o que é que te traz aqui? A pessoa diz, não, eu quero que você me diga. Você acha que as redes sociais, elas... Isso é o meu pensamento. Se é correto ou não, não sei, mas é o que... Com algumas pessoas que eu converso, que eu vejo, eu cheguei a essa conclusão. Sim. Que as redes sociais, elas entram na cabeça das pessoas de uma forma que você se exija. Eu preciso ser famoso, eu preciso ter um carro foda, eu preciso... Sabe? Você acha que Sim, sempre. essa ansiedade e tudo, a rede social, ela realmente foi impactante nesse sentido? Com certeza. Eu preciso ser todo mundo, menos eu. Muitas vezes tem esse pensamento. Né? Então, eu preciso ser como aquela pessoa. Ou seja, eu não estou satisfeita comigo. Porque eu não sou como aquela pessoa, nem como aquela outra. Então, eu preciso ter e ser como aquela fulana ou ciclano. Principalmente o universo feminino, ele é muito mais cruel do que o masculino, né? Então, aí a autoexigência fica enorme. Você sabe que o Instagram, ele é julgador, né? Demais. Então, demais. Você é julgado o tempo inteiro. Então, assim, comentários que às vezes você vê que são desnecessários, que as pessoas fazem em determinadas redes sociais, de algumas situações que a gente não pode saber o que está por trás, a história toda, a gente precisa conhecer o contexto todo. Sim. Então, aí o que é que acontece? Eu estou ali o tempo inteiro consumindo aquilo, a tendência é que eu fique mais ansiosa, que eu fique mais querendo ser, mais querendo fazer, mais querendo ter, porque a dificuldade é de lidar consigo, entendeu? Pessoas que muitas vezes não ficam, por exemplo, em casa sozinha, porque não conseguem ficar sozinha, querem trabalhar, se pudesse, de domingo a domingo, para não ter que ficar na própria companhia. Não consegue? Não, porque é muito ruim ficar só. Tu acredita que eu amo ir ao cinema sozinho? Sim. Rapaz, inclusive, né, Arthur? Eu digo, Vanessa, bora pro cinema. Vanessa é minha esposa. Você vai querer ver filme de terror. Eu disse, não, eu assisto um que você gosta. Quando chega lá, eu digo, não, tem um filme massa. Na verdade, que eu disse, é de romance. Aí ela vai logo dar uma olhada, né? Ela mentirosa de terror. Mas, enfim, eu nunca tive problema, assim, de ir só ao cinema. Sim. De sair sozinho para jantar. Sabe? Para mim sempre foi muito de boa. Eu sempre me dei muito bem com a minha companhia, né? Mas tem gente que tem dificuldade com isso. E como é que essas pessoas poderiam trabalhar isso? Fazendo terapia, né? Em primeiro lugar. Externando. Por quê? Porque elas... Ouvindo, né? Elas precisam entender de onde vem isso. Porque tem que ter determinadas razões, né? Para determinadas... Tudo tem um ponto inicial, tem os pontozinhos. Então, a gente precisa compreender para poder tentar traçar novos caminhos. Então, é preciso isso. A sua geração, as gerações que são diferentes, né, foram criadas de formas diferentes. Tudo realmente, isso também influencia, sim, né? Porque, vamos lá, na nossa época as pessoas podiam brincar na rua, por isso hoje em dia as coisas são mais difíceis. Então essa pessoa muitas vezes já se torna mais dependente. Então eu dou tudo que eu posso para que meus filhos não se frustrem, não passem por isso, não passem. Então, quando ele precisa mesmo passar, porque a gente não vai ficar junto deles o tempo todinho, ele não consegue passar. Então, ele não consegue resolver aquilo sozinho. Então, ele não consegue ficar sozinho com ele mesmo. Não, está sempre precisando de um apoio. Porque sozinho não dá para tomar decisões, não dá para se curtir. Fazer isso que você faz, que eu faço, sair só e ir no cinema só, a coisa mais tranquila do mundo. Muita gente não faz, entendeu? Hoje você falou sobre essa questão da superproteção com os filhos. Né? Eu sou um cara aqui na minha casa, eu bato na tecla, né? Meu filho tem 17, eu digo, meu irmão, você vai começar a trabalhar agora. Não, amanhã fazer faculdade. Eu disse, não, ele vai fazer faculdade, mas ele vai começar a trabalhar para entender como é que a vida é.
Porque, assim, eu como empreendedor, eu já conversei muito com ele sobre isso, com a mãe, com a minha filha. Com a minha filha pouco, porque ela tem 11 anos. Mas, assim, eu me assusto com as pessoas novas que chegam lá para fazer uma entrevista de trabalho. Parece que a galera vive em Nárnia. Assim. É um negócio impressionante. E eu fico muito assustado. Então, eu digo muito a eles, gente, vocês têm que começar a trabalhar de agora. Porque eu sinceramente, eu não sei como é que pode estar o mundo daqui a 15 anos. Porque daqui a 15 anos, os nossos pais, infelizmente, pela natureza da vida, eles já vão estar em outro plano. Sim. Né? Daqui a 15 anos, já vou estar com 60. Né? E essa galera nova que está sem trabalho, como é que vai ficar o mercado de trabalho? Como é que vai ficar essa situação? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Sobre essa visão de o jovem iniciar no mercado de trabalho mais cedo ou um pouco mais tarde. Enfim, o que você passaria? Até isso é mais uma informação para os pais. Né? Como é que você enxerga isso? Porque isso é justamente a mudança, né, na forma de criar. Pode falar, fica à vontade. Não, Arthur, diga, meu produtor. Fale, pode falar, diga. Não, o tempo tá... Quanto tempo já? Eita, já passou. Não, olha, antes de você dizer, Arthur, a Aline, antes de vir ao programa, ela estava com medo de falar. Quanto tempo já de programa, Arthur? 1h20 já, Aline. Vamos embora. Então, tava rapidinho. Diz aí, Aline. Não, mas a gente tem tempo. Então, aí. é assim, as coisas como a gente conversou inicialmente, né, mudaram. Então, essa questão da superproteção, a necessidade do pai sair, da mãe sair, então a compensação, e eles passaram, hoje em dia é muito comum, 30 anos, 32 anos ainda na casa dos pais. Sim. Não é? Sim. Então, nessa época, eu já não morava com meus pais, entendeu? Então, essa essa foi a minha criação. Mas hoje em dia se cria dessa forma, né? As coisas foram acontecendo em virtude do mundo, em virtude de tudo. E aí eu volto naquele ponto. Não tem uma receita, sabe, de bolo, não tem como dizer, olha, você tem que fazer assim com seu filho, você tem que se preparar para entender que o seu filho vai precisar enfrentar o mundo. O que é enfrentar o mundo? Sobreviver, acordar cedo, ter compromisso, ter horário. Se você não prepará-lo para isso, como eu fui preparada, como você foi, né? Então, só que assim, a gente não tem como dizer que porque aconteceu comigo, tem que ser dessa forma porque aconteceu comigo. Eu sou 10 anos mais velha que você. Você tem quantos anos? 43. Não, sou mais de 10, eu tenho 55. Então, eu sou já de outra época. Então, assim, as coisas foram aprendidas de uma outra forma. Só que eu, dentro do consultório, não posso aplicar aquilo que foi feito comigo, porque é totalmente diferente. Mas a gente precisa se preparar quando a gente vai ter filhos, né, quando a gente vai constituir família, para entender que aquela criatura ali, eu preciso preparar ela para o mundo. Não, ela não vai ficar comigo para sempre. Né? Então, o que a gente ouve muito hoje é o quê? Pare de fazer tudo pelos seus filhos, não é isso? Né? Só que assim, hoje em dia está meio difícil, porque um diz que é para elogiar, o outro diz que não elogia, um diz que é para bater palma pelo filho, o outro diz que não é para participar de nada. Fica muito confuso. Desculpe me interromper. Inclusive, que é um assunto totalmente... não é aleatório ao que a gente está conversando, mas completamente ligado. A Federação Paulista de Futebol, ela, a partir... foi do meio de setembro agora, todos os jogos das divisões de base são com portões fechados. Sabe por quê? Para os pais não participarem dos jogos. Porque os pais estavam acabando com o futebol de base do Brasil. Assim, entre aspas, obviamente. Mas assim, a pressão que os pais colocavam nos filhos na arquibancada era algo surreal. Sim. E aí eu fui procurar vídeos, fui dar uma estudada e tal. E assim, aí os técnicos da base começaram a pedir que os pais não fossem mais aos jogos. Porque, a gente trabalha a semana todinha com um garoto, eu tenho a minha forma como treinador de dar bronca. Sim. E os pais, eles, da arquibancada, teve pais que já brigaram já. Sim. Teve briga de burro mesmo, de chegar às vias de fato. Então, assim, para você ter noção né, do que você está falando da superproteção ou de você colocar no seu filho aquilo que você gostaria de ser. Exatamente. Então, assim,
como essa atitude da federação é uma atitude correta, ao seu ver, Aline? Sim. Eu achei super corretíssima. Sim, porque, de fato, se você for em escola, campeonato, essas coisas, você vê lá os pais encostados, brigando, gritando com o menino. Então, o menino fica nervoso porque o pai está ali. Então, tudo isso é péssimo, né? Mas quem precisava se conhecer e saber como deveria se comportar? Não é o filho, é o pai ou a mãe. Então, são os pais que precisam compreender que tem alguma coisa no caminho deles que está precisando ser ajustada. Para poder ele dar o caminho ao filho, ele precisa organizar o dele. Está compreendendo? Então, sim, assim, eu acho que tem muita coisa complicada acontecendo por isso. Né? Pais que descem do carro para bater boca com filhos, com os filhos dos outros, porque o filho brigou com a filha. Gente, na escola, menino de 10 anos, 11, 12, isso não existe não brigar, isso faz parte da vida. Faz parte. É importante até que discuta, para que ele aprenda como é que se defende. Sim. Concorda? Mas sim, aí o pai desce para esculhambar a criança, de dizer um monte de coisa ruim com a criança de 13 anos, porque ela mexeu com o filho da... Então, são coisas que, peraí, onde é que está o pai? Aí vem para aquilo que eu falei no início. Olha, cada um tem seu papel dentro de uma casa. Então, eu preciso entender que eu sou o pai, que eu sou a mãe, que eles são meus filhos. E eu estou aqui para orientá-los. Aí eu não sou a melhor amiga da minha filha, eu não sou o melhor amigo do meu filho. Eu sou aquela pessoa que o meu filho vai contar, que ele se sente seguro, amado, sabe? Que ele sabe que pode contar comigo, que ele não precisa mentir, porque mesmo que ele tenha cometido um erro, eu vou estar ali com ele. Lógico que eu vou corrigir, mas eu vou estar dando aquele suporte. Esse é o papel do pai e da mãe, entendeu? E entender que lá fora não dá para ficar botando o filho o tempo inteiro aqui, porque ele não vai conseguir. Ou jogando pressão nele. Ou jogando pressão, que tem que ser, porque na verdade é como ele jogava, ele quer que o filho jogue como ele jogava, porque ele sabia que assim era melhor, porque ele foi um grande jogador. Existe muito isso, né, nos pais, né? Eu joguei na minha época e o filho vai fazer futebol de salão, né? Futsal, né? Porque o pai joga. Mas, às vezes, o menino nem queria fazer isso. Ele está fazendo para agradar o pai. Então, a gente precisa também deixar que eles sejam eles. Fazer o que é que ele Fazer quer, o que né? é que, exatamente, o que precisa. Olha, eu quero falar sobre uma coisa boa. Queria que você trouxesse, se puder, obviamente, algum exemplo de um casal que chegou com uma dificuldade lá para fazer a terapia com você e o casal se transformou. Sim. Hoje, está super bacana, legal. Porque a gente vem conversando aqui sobre os problemas, sim, tudo, mas, como eu sempre falo, que é um dos temas da minha palestra, problemas existem para serem resolvidos, sim, não para problematizá-los. Então, eu queria que você trouxesse aí, se puder, óbvio, uma história aí de um casal que chegou lá, que tinha um problema X, e aí foi resolvendo dessa forma, e hoje eles estão bem e tal, que pode ser o problema de muitos casais. Sim. Né? Não, eu tenho, por exemplo, o exemplo de um casal, eles estavam para morar fora, eu não posso dizer nome, vocês sabem, né? Sim. Mas que, assim, o problema é sempre o mesmo, a comunicação, muita coisa da comunicação, o dinheiro, como eu olho para o dinheiro, a família, sabe? Então, no caso deles dois, a comunicação era muito complicada. Então, a gente fez, assim, um trabalho, mais ou menos, acho que mais de um ano ficamos juntos, e eles começaram a fazer algumas atividades que eu passava para casa, a gente passa atividades de casal para casa, faz na sessão, entendeu? E era preocupante porque eles estavam para ir embora, porque um deles a trabalho iria morar fora, e a preocupação era como eles iriam ficar lá. Para que ir? Então, já estava assim no ponto de, eu acho que não vou querer mais, então eu não vou. Entende? Então, assim, eles não se entendiam nas questões e, com o tempo, sempre existe um mais resistente, é natural. Uhum. Né? Só que o que eu gostei muito desse casal é que não existia o resistente. Eles dois, eles se entregaram mesmo ao processo, tudo, exatamente tudo que eu passava, eles faziam. Eles se comunicavam muito comigo. Era assim, eles não faltavam sessão. É como se eles quisessem muito se preparar. Eles eram jovens, sim, queriam se preparar para a nova etapa da vida deles. E eles, quando me procuraram, eles disseram que eles não estavam conseguindo se entender, mas eles se amavam muito.
só que eles não conseguiam se comunicar. E eles tinham uma nova fase agora na vida deles, que era se mudar. Eles só poderiam ir se eles tivessem realmente condições. Porque para ir, para ficar brigando, não ia funcionar. Sim. Então, assim, foi um trabalho muito interessante, porque houve a entrega. Então, às vezes, você tem que falar na sessão para o outro. Então, você vê muita coisa legal, muita coisa sendo verdadeira. E você vê também quando, por exemplo, eu digo à pessoa, olha, você sempre fala comigo assim, é assim, né? E a pessoa faz, eu não falo. Então, quando a gente faz o trabalho na sessão, a pessoa faz exatamente o que o outro disse, só que ela não dá conta que ela faz. E aí eu estou lá como uma mediadora e eu vejo o que a pessoa fez. E aí eu tenho que conversar com ela, mostrando a ela que ela fez. E que até então era muita confusão, porque um dizia o outro que agia assim. Tem gente que fala e outros são a linguagem não verbal, né? Aí um coça a cabeça, o outro fica assim, o outro baixa o braço. Então, tudo isso é uma forma de se comunicar. Sim. E isso gera conflito, né? Então, todo esse processo deles, eu acho que foi muito rico. Tanto é que eles foram embora e estão bem até hoje. A gente se fala sempre. Bom. Mas eu acho que o ponto-chave é o comprometimento, sabe? O comprometimento do casal, porque as sessões não são fáceis, são difíceis. Tem sessões tranquilas, mas tem sessão que não é, que é difícil. A gente tem que se acostumar com o incômodo. E aí a gente precisa estar preparado para isso, entendeu? Você falou uma palavra agora do comprometimento, que assim, para minha vida, eu levo desde novo, sabe? O comprometimento com as pessoas, com o trabalho, com você mesmo. Sim. Inclusive, a cultura o pilar da cultura da minha empresa, do restaurante, é justamente esse, o comprometimento, né? Com o produto, com o horário, Sim. com tudo isso. Aline, para a gente chegar aí na reta final, né? Já vai quase 1h30 de papo aí, e eu estou muito feliz porque eu sabia que eu geralmente entrevisto 2 pessoas, né, no horário que a gente tem no estúdio, mas eu sabia que esse papo ia prolongar, porque além de ser um papo que eu gosto demais, porque eu gosto muito de autoanálise, eu adoro essas coisas, porque eu gosto sempre de estar evoluindo, principalmente mentalmente, né, depois que eu descobri, enfim, coisas minhas pessoais e me libertou de muita coisa. Para a gente poder chegar nessa reta final e encerrar, Aline, com relação à família, né? A gente passou pelo individual, passamos no casal, falamos um pouco já sobre família, mas eu queria que você trouxesse um recado, né? Ou, não sei, uma fala, ou algo que você queira falar, que aqui pode atingir, né, várias pessoas de uma só vez. Algo que você pudesse deixar para a família hoje, né? No mundo que a gente está hoje. Queria que você ficasse super à vontade para isso. Sim. Olha, eu deixo a disponibilidade. Eu acho que todo mundo tem que estar disponível dentro de casa para poder se juntar, para poder se tornar, de fato, família, sabe? Sabe aquela história de todo mundo no quarto assistindo filme, assistindo a televisão? E não cada um na sua toca, como diz a história. Então, todo mundo precisa se aproximar, sabe? E o que é essa aproximação? É ouvir, é olhar e prestar atenção. Se você está aqui, apressado, o que é, filho? Você não está prestando atenção. Você não está prestando atenção. Então, eu noto que o distanciamento está cada vez maior. É uma distância, é um abismo. Então, tentar ficar próximo, né? Então, mas para isso eu preciso estar o quê? Disponível para largar isso, para largar outras coisas. Eu preciso estar disponível. Se você se propôs a ter uma família, então se disponibilize para ela, entendeu? Para construir com ela. Porque muita coisa que está acontecendo, ela está acontecendo justamente porque dentro de casa tem muita coisa atrapalhada, muita coisa. Tudo, né? Então, assim, tudo começa em casa, né? É a base, né? Os pais são referência. Né? Então, Perfeito. não é verdade? E a gente precisa assumir essa responsabilidade, né? Preparado para a parte ruim, para a parte boa, porque não dá para ser pai
E mãe não dá para ser só com a parte boa de tirar fotos. A gente precisa passar por todo o processo. Então, a gente, para isso, precisa o quê? Estar disponível. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Obrigada pelo Foi convite. Foi bom demais. Gostou, relaxou, tá tudo tranquilo agora? Tá. Passou o nervosismo, né? Agora tá tudo certo. Aline, obrigado de coração. Nada. Eu acho que foi um papo maravilhoso e tenho certeza que muitas pessoas que assistiram já vão poder abrir a mente. Se quiser procurar a Aline também, por favor, procure. Você que... ou individual, casal, família, né? É sempre importante a gente buscar autoconhecimento, melhorar, para que a gente possa melhorar, né, com a gente mesmo e também, principalmente, com os que estão próximos a gente. Okay. Algum último recado, Aline? Nessa câmera aqui. Ó. Olha na telinha e dê o último recado. Um beijo, alguma coisa para alguém. Vá. Obrigada a todos, tá? E um abraço e cuidem das suas famílias. Beleza. Gente, muitíssimo obrigado, né, a todos vocês que nos acompanharam até agora. A você que ficou aí do outro lado da telinha, um beijo enorme no seu coração. Eu espero que você tenha gostado desse programa número 5. Para mim, foi maravilhoso. O coração está muito feliz, né, por essa gravação e eu tenho certeza que você aí em casa gostou também. Beijo enorme. A gente se encontra no número 6, que a gente não sabe quando é, mas vai rolar logo. Beijo, meu produtor. Beijo, gente. Tchau, tchau.